O tema nosso para esse mês é verdadeiros adoradores. Diga comigo assim: porque o Pai procura verdadeiros adoradores que o adore em espírito e em verdade. Amém? Nós vamos falar sobre esse tema muito importante. E eu escolhi, durante esses domingos e quintas-feiras que virão, nós estaremos abordando aí alguns personagens bíblicos, onde nós podemos aprender princípios de Deus poderosíssimos com eles. E eu tenho aprendido ao longo da minha vida que verdadeiro adorador não é aquele que só canta, não é aquele que só louva a Deus no momento do louvor. Porque a verdadeira adoração, a grande verdade é que tem a ver mais com uma conduta de vida do que com um estilo de música ou uma canção que você canta. Obviamente, constantemente nós estamos aqui falando sobre adoração, sobre erguermos as nossas mãos, dedicarmos o nosso louvor a Deus, mas a verdade é que a adoração mais tem a ver com o estilo de vida do que com o estilo de música ou com aquilo que você canta enquanto está aqui na igreja ou no templo. Hoje nós vamos abordar a vida de um homem que carregou na sua essência a essência de um verdadeiro adorador. Um homem que, mesmo tendo tudo, também pôde experimentar o que é perder tudo. Porque a adoração não tem a ver, como eu disse, com um momento da nossa vida. Mas a adoração, ela tem a ver com aquilo que eu escolhi para mim, para a minha vida, enquanto fôlego eu tiver. E hoje nós vamos falar sobre um verdadeiro adorador, onde o próprio Deus dá testemunho desse verdadeiro adorador. E nós vamos, em primeiro lugar, no Antigo Testamento, falar sobre um homem que tem a história dele eternizada. A Bíblia dedica um livro para falar sobre ele, e nós vamos falar sobre Jó. Nós vamos ministrar hoje a palavra de Deus sobre esse homem, esse verdadeiro adorador chamado Jó. E nós vamos ministrar a palavra de Deus hoje. Gostaria que você meditasse juntamente comigo nessa história tão poderosa da palavra de Deus, onde nós podemos aprender princípios bíblicos, onde a nossa vida ela é transformada de glória em glória, de vitória em vitória. Você pode colocar a mão no seu coração e fazer uma oração, repetir uma oração comigo dizendo assim: Senhor Jesus, nessa noite eu coloco o meu coração na tua presença, fala comigo, ministra ao meu coração, que tudo aquilo que venha para tentar impedir que a tua palavra encontre lugar no meu coração, seja repreendido em nome de Jesus. O meu coração é uma terra fértil para a tua palavra nessa noite. Amém? Vamos meditar no livro de Jó, no capítulo 1, verso 1. Jó, capítulo 1, verso 1. Nós vamos, o pessoal da mídia vai colocar aqui no telão e você vai me acompanhar essa leitura bíblica comigo aqui no telão da igreja, tá bom? A palavra de Deus diz assim: na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Verso 2: Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Ele era dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentos. Tinha também um grande, numeroso número de escravos. Enfim, Jó era o homem mais rico de todo o Oriente. Amém? Quem era Jó? A Bíblia dá testemunho desse homem, falando que esse homem era um homem reto,
íntegro e que temia a Deus. A história de Jó é uma das histórias mais famosas da Bíblia. Também é um dos relatos mais emocionantes, porque é um homem que tinha tudo, Deus dá testemunho dele, e aí de repente ele perde tudo, e continua mantendo a postura de um verdadeiro adorador. Nós estamos vivendo em tempos, em dias onde as pessoas servem a Deus condicionadas ao momento que elas estão vivendo. É muito normal hoje em dia as pessoas viverem uma vida de dedicação ao Senhor parcialmente. Em algum momento, muitas pessoas, elas dedicam parte das suas vidas ao Senhor, elas não se entregam por completo. Nós estamos vivendo em uma geração onde as pessoas, elas perderam a essência do que significa ser um verdadeiro adorador. A essência do que significa servir a Deus por completo. Muito se vê hoje um evangelho que é pregado, um evangelho açucarado, aonde você serve a Deus e Deus se submete às suas vontades. Infelizmente, com a propagação da tecnologia e também com a propagação dos meios de comunicação, muitas pessoas, de uma maneira equivocada, têm apresentado Jesus para outras pessoas, um Jesus que não é o Jesus que as Escrituras nos ensinam, um Jesus que se submete à vontade dos seres humanos. Isso tem criado uma geração de pessoas que acham que estão adorando a Deus, mas quando na verdade estão adorando a si mesmas. Isso tem criado uma geração de pessoas que acham que servem a Deus, quando na verdade essas pessoas servem apenas aos seus próprios interesses. Hoje em dia é muito difícil exercer o ofício eclesiástico, porque as pessoas, elas têm tomado para si suas próprias verdades. As pessoas, elas estão construindo seus próprios mundos encantados. Só que em algum momento da história e da existência, esse mundo encantado, ele acaba sucumbindo aos desvaneios e aos problemas que a sociedade nos coloca e nos dá todos os dias. É importante que você entenda que uma vida de verdadeiro adorador pouco tem a ver com aquilo que nós cantamos e muito tem a ver com aquilo que nós decidimos viver. Decidir seguir a Jesus fala muito mais sobre uma vida de renúncia do que uma vida de bem-estar, de uma vida onde Deus se tornou um mordomo que serve você na medida que você deseja. Preciso dizer para você que o verdadeiro adorador, ele não está condicionado ao momento que ele vive, mas ele está alicerçado na palavra que ele acredita. Nós precisamos edificar uma fé sólida. Nós precisamos edificar uma fé pautada nos princípios e valores do reino de Deus. Mas hoje o que nós vemos é uma fé líquida, algo que escorre pelas mãos e que não tem um pingo de solidez. Pessoas que são suscetíveis às tempestades da vida. Muita gente que diz que serve a Deus, mas que muitas vezes servem aos seus próprios desejos. Muitas pessoas que se dizem adoradores, quando na verdade são até mesmo adoradores, mas são adoradores de si mesmos. São pessoas que hoje estão em cima, em toda a sua totalidade, apresentam uma aparência de adorador, apresentam uma aparência que serve a Deus, mas na primeira tempestade, na primeira tribulação, essas pessoas sucumbem, descem ao mais profundo abismo, e parece que essas pessoas nunca tiveram um relacionamento com Deus. Isso é incrível. É incrível ver tantas pessoas que outrora estavam rendidas aos pés do Senhor Jesus, e aparentemente eram pessoas que dedicavam suas vidas ao reino de Deus, e daqui a pouco você olha para aquelas pessoas e o que você percebe é que muitas dessas pessoas adoravam a um Deus, mas esse Deus não era o Deus verdadeiro, esse Deus era elas mesmas. A grande dificuldade hoje, irmãos,
para edificar uma vida de verdadeiro adorador é entender uma palavra chamada renúncia. Se você não está disposto a renunciar a você mesmo para seguir a Cristo Jesus, você talvez não esteja adorando a Deus na sua totalidade. Esse homem chamado Jó, ele experimentou ter tudo. A Bíblia diz, nesse texto que nós acabamos de mencionar aqui, que Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó tinha filhos e filhas, Jó tinha propriedades, e Jó perdeu absolutamente tudo. Jó foi um homem que tinha muitas posses financeiras. De todo o Oriente, não havia ninguém mais rico do que ele. Engraçado que existem pessoas servindo a Deus que imaginam que para alcançar a felicidade plena precisam ter coisas, quando na verdade você não precisa ter coisas. Na verdade você precisa ter a presença de Deus na sua vida. A encontrar prosperidade não significa ter uma conta cheia de dinheiro. Prosperidade pouco tem a ver muitas vezes com o dinheiro e muito tem a ver com o estado de espírito que você se encontra. Jó era um homem completo, não lhe faltava absolutamente nada. Ele foi temente a Deus e se afastava do mal. A palavra de Deus diz que ele temia a Deus, era bom, era honesto e sempre fazia o bem. A Bíblia também diz que o próprio Deus dá testemunho de Jó. Em Jó, no capítulo 1, verso 8, Deus fala de quem Jó era. Jó tinha filhos e filhas, era temente a Deus, honesto, fiel a Deus, homem bom e um homem muito rico. Um homem muito rico porque tinha tudo, não lhe faltava absolutamente nada. A grande verdade é que na nossa existência, como verdadeiros adoradores de Deus, nós teremos muitos momentos onde Deus vai se revelar a nós, nos entregando grandes dádivas. O Evangelho, ele é sobrenatural. Jesus Cristo é tremendo. Ele foi quem curou os enfermos, realizou grandes coisas, mas Ele também foi aquele que disse: vinde após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Com a ministração dessa palavra de hoje, o desejo do meu coração e o desejo de Deus é que nós possamos nos tornar mais parecidos com Cristo Jesus e sermos verdadeiros adoradores e um pouco menos preocupados com o nosso próprio bem-estar. Que nós possamos cuidar das coisas que Deus se importa, e aí sim nós encontraremos em Deus todas as riquezas que alguém pode viver nessa terra. A grande verdade é que dias difíceis chegam para todos, especialmente para os verdadeiros adoradores. É interessante, Deus ele nos prova. Deus ele nos prova nos dias bons, Deus ele nos prova também nos dias de adversidade. Quem aqui já passou por um período muito, mas muito difícil na sua vida, pode entender o que eu estou dizendo. Um período talvez muito difícil na sua saúde, onde você olhava à sua direita, à sua esquerda e falava assim: meu Deus, mas o que está acontecendo comigo? Eu vou dizer para vocês, existem momentos que nós não estamos bem, existem momentos que nós estamos passando por algumas dificuldades. Em algum momento, preste atenção no que eu vou dizer para você aqui. Em algum momento eu já me deparei com algumas pessoas dizendo assim: eu não estou bem, então por não estar bem, eu vou deixar de fazer algumas coisas para Deus, porque eu preciso cuidar de mim mesmo. E a grande verdade é que muitas vezes nós precisamos sim desacelerar algumas áreas da nossa vida para cuidar de nós mesmos. Mas o verdadeiro adorador, ele não para de adorar a Deus, de fazer aquilo que Deus está lhe propondo a fazer, quando as coisas não estão bem, quando as coisas não vão da maneira que a pessoa deseja. Imagina só, se eu fosse parar na minha vida ministerial porque alguma coisa não vai bem. Quantas e quantas vezes já tive que subir aqui nesse altar enfermo, com febre de 38, 39 graus, e pregar a palavra de Deus, e descer desse altar
com febre. Ou seja, eu subi com febre para pregar, preguei a palavra de Deus. Naturalmente nós esperamos um milagre, porque você está se doando para Deus. Mas eu desci do altar com febre. Fui embora para casa com febre. Teve dia que eu saí daqui do culto e fui direto para o hospital. É certo, irmão, que em algum momento nós temos que dar um break, temos que parar e cuidar da nossa saúde. Mas existem alguns momentos que nós vamos trabalhar para Deus mesmo quando as coisas não estão boas. E é nesse momento que eu acredito que nós estamos oferecendo para Deus a mais perfeita e pura adoração. É quando as coisas não estão bem. É quando financeiramente as coisas ainda não estão da maneira que você imaginava. Mas você continua, você permanece. É quando você meu Deus, inúmeras vezes isso já aconteceu. E a gente está vindo para a igreja e às vezes as coisas lá em casa não foram muito boas. Teve até ocasiões que eu e a Ludmila tivemos algumas DRs, né, meu bem? E uma discussão acalorada. E no meio do caminho ter que parar o carro, olhar para ela, ela olhar para mim e a gente falar um para o outro. Nós vamos ter que consertar, porque hoje nós vamos servir a Deus. E a gente parar o carro, orar junto, chorar junto, consertar a nossa vida, porque entendemos a responsabilidade que temos diante de Deus. O que eu estou querendo dizer para você que está me ouvindo agora? O tema desse mês é verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores não param diante das adversidades. Eu vou repetir de novo. Verdadeiros adoradores não param diante das adversidades. Eles continuam. É fato que em algum momento da nossa vida nós precisamos de descanso. Eu estou orando e torcendo para chegar o mês de julho, porque eu não sei você, nós estamos numa batalha ininterrupta no reino de Deus, não para. E eu estou pedindo já para Deus, estou sonhando com as minhas tão sonhadas férias que vão chegar em julho, se Deus me permitir. Mas entenda algo, eu sei que em algum momento nós vamos perder algo. Talvez você já perdeu um ente querido, alguém que te fez muita falta. Jó também passou por isso, perdeu quase tudo. Jó perdeu suas finanças, e tem gente que quando financeiramente está bem, aí faz aquele rosto do verdadeiro adorador, né? Levanta a mão para o céu e está tudo bem. Mas tem gente que quando passa por dificuldade financeira, muda. Já não se dedica mais a Deus como deveria. Ou tem gente que até quando ganha muito dinheiro se esquece de Deus. E nós precisamos observar a vida de Jó. Jó foi provado nas suas finanças. Jó foi provado perdendo seus filhos. Jó foi provado na sua saúde. Ele só não perdeu sua identidade em Deus. O resto ele perdeu quase tudo. Um homem, escuta aqui, um homem que temia a Deus, um homem que Deus agradava dele, um homem que Deus dava testemunho dele, um homem que era rico, um homem que adorava a Deus, perdeu tudo. E a gente muitas vezes está pensando que nós não seremos provados em algumas áreas da nossa vida. Deixa eu te falar, você não pode dizer que é um verdadeiro adorador se você ainda não passou pelo vale da sombra da morte adorando a Deus. Você não pode dizer que adora a Deus se você passa por uma adversidade ou por um problema na sua vida e está tudo certo e você sucumbe diante disso tudo. Você não pode dizer que é um verdadeiro adorador e teme a Deus e adora a Deus se você está suscetível às intempéries desse mundo. Agora, bispo Paulo, como que eu faço para continuar adorando a Deus, mesmo quando tudo está pegando fogo, mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando a minha vida não está bem? Meu irmão, existe um segredo de Deus, existe uma fórmula do Espírito Santo para você ser moldado, para você ser abençoado por Deus. Quantos estão me ouvindo e me entendendo nessa noite? Diga glória a Deus. Você pode perder tudo. A única coisa que você não pode perder
é a sua identidade em Deus: honestidade, bondade e continuar adorando a Deus, integridade. Diga comigo assim: de todas as coisas que eu tenho na minha vida, eu tenho que preservar a minha intimidade com Deus. A Bíblia diz que depois de perder quase tudo, Jó disse isso, depois de perder quase tudo, o que Jó disse? Jó, no capítulo 1, verso 21, diz assim: aí disse assim: nasci nu, sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do... O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja... Você dá conta de fazer essa oração? De verdade? Consegue olhar para o momento que você está passando e fazer essa oração? O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Você consegue olhar para a sua vida hoje e entender que não é sobre o momento que você está passando? Talvez você esteja aqui enfrentando várias adversidades. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ela: Deus tem uma palavra para você. Ouça a voz de Deus. Nas adversidades, nós ouvimos muitas vozes. Nos momentos de tribulação, nós ouvimos muitas vozes que falam ao nosso redor. Olha que coisa interessante, são nos momentos de dificuldade, onde a nossa fé é provada, que temos que identificar o que está falando ao nosso coração. Qual é a voz que está ministrando ao seu coração? Quem está falando nos seus ouvidos? Qual é a voz que está ministrando ao seu coração? Com quem você está andando? Quem está te aconselhando? Aonde você está buscando conselhos? Para quem você está dando ouvidos? Quem está te influenciando? Quem está te discipulando? Quando tudo começou a dar errado na vida de Jó, muitas vozes apareceram. Quando tudo começa a dar errado na sua vida, muitas vozes vão aparecer. Quando as coisas estão bem na sua vida, muitas vozes vão aparecer. E a primeira voz que fala aos nossos ouvidos, quando nós estamos sendo provados, escuta aqui o que eu vou dizer para você. Deus tem uma bênção muito grande para te dar. O Espírito Santo ministrou no meu coração que esse mês de abril, vai ser um mês onde nós seremos provados em muitas coisas. Mas antes desse mês de abril terminar, receberemos de Deus a bênção que Ele nos prometeu. Deixa eu falar uma coisa para você. Quantos estão passando por momentos de provação nesse exato momento aí? Levante sua mão. Só você que está passando por algum tipo de provação, algum tipo de dificuldade, levanta sua mão aí, eu quero profetizar algo na sua vida. No nome de Cristo Jesus de Nazaré, eu quero profetizar que ainda esse mês, todas essas adversidades que o teu filho e tua filha têm passado, o Senhor Deus está contigo, o Senhor Deus vai com você nessa batalha, e você vai vencer para a glória de Deus Pai, e a sua vitória já está decretada no nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo de Deus. Diga amém. Amém. Eu recebo. A primeira voz que nós escutamos, Bispo Joaquim, no momento de dificuldade, sabe qual é? A primeira voz que nós escutamos no momento de adversidade é a voz da escassez e a voz da morte. A primeira voz que você vai escutar nos momentos de adversidade, a voz da morte tem falado ao coração de muitos adoradores, dizendo: chegou ao fim, acabou, game over, você perdeu, não tem mais jeito para o seu casamento, está acabado, não tem mais jeito para a sua vida financeira, você vai viver a vida inteira passando dificuldade.
não tem mais jeito para a sua saúde, o laudo médico está dizendo e você vai morrer, não tem mais jeito para o seu ministério. Olha aí para você ver, todo mundo passa na sua frente, todo mundo vai lá na sua frente, você sempre fica por último. É a síndrome do tanque de Betesda. Você sempre vai ficar por último. Vem alguém e passa na sua frente. Não vai dar certo. Termina, acaba, desiste, deixa tudo para trás. Ei, acaba com esse ministério seu. Dá fim em tudo isso. Acaba com a sua própria vida. A voz da morte vem dizendo: é isso. Chegou o fim. Não tem mais esperança, e a gente vai perdendo a alegria de servir a Deus, e a gente vai perdendo a alegria de adorar a Deus, e a gente vai perdendo a essência de um verdadeiro adorador, porque Satanás tem decretado decretos de morte em muitas áreas da nossa vida. Nós não conseguimos mais sonhar, nós não conseguimos mais acreditar em um futuro onde Deus se faz presente. Ei, meu irmão, há uma palavra de Deus para você nessa noite. Ainda que você esteja passando pelo vale da sombra da morte, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Oh, glória! Está chorando porque, se você tem um Deus que cuida de você, e nunca te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Aleluia. Ainda que existam decretos de morte, nós ressurgiremos como Cristo Jesus ressuscitou ao terceiro dia. A morte não pôde detê-lo, o inferno não pôde detê-lo. Aquela tumba se abriu e o Rei da Glória surgiu mais uma vez para decretar: todo aquele que nele crê terá vida, e vida com abundância. Aleluias. Qual é o decreto de morte que você tem escutado? Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde as solas dos pés até o alto da cabeça. Jó sentou-se num monte de cinzas, pegou um saco, um caco, para se coçar. A mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Você ainda continua sendo temente ao Senhor? Amaldiçoa esse Deus e... amaldiçoa esse Deus e... A palavra de morte não veio de qualquer pessoa. A palavra, o decreto de morte veio da boca da esposa de Jó. Quando as pessoas de fora estão falando da gente, está dizendo que seu ministério acabou, você não tem dom nem talento, isso, aquilo, aquilo outro. Irmão, sinceramente, quer que eu seja sincero para você? Olha aqui para mim, ó. Faz assim, ó. E o Kiko? Irmão, não estou nem aí. Está falando de mim sem se relacionar comigo? Está com inveja. Está falando de você sem conhecer quem você é? Está com inveja. Está falando de você sem andar junto com você? Está com inveja. Está falando de você e nem te segue nas redes sociais? Está com inveja. Agora, presta atenção. O decreto de morte não veio de qualquer pessoa. Veio da esposa. Eu acho que para um homem, perder o respeito da sua casa, da sua família, dos seus filhos, é algo terrível. Quando alguém que nos conhece
sabe que nós somos bons, tementes ao Senhor, mas essa pessoa libera uma palavra de morte sobre nossas vidas. Quando uma autoridade espiritual decreta uma palavra de morte sobre a nossa vida, é algo terrível. Olha para vocês verem, a voz do decreto de morte vem muitas vezes de pessoas que nós amamos. Isso nos magoa, nos fere. Isso sim nos coloca na lama. E a gente não consegue levantar. E a gente fica, talvez como Jó ficou, só os verdadeiros adoradores suportam isso. Só os verdadeiros adoradores suportam decretos tão violentos como esse. Quem sabe, você que está me ouvindo aqui agora, nessa ministração da palavra, recebeu um decreto de morte do seu pai, da sua mãe. Talvez o seu pai e a sua mãe disse que você não ia prestar para nada. Talvez por causa de um erro que você cometeu, alguma coisa que aconteceu na sua vida, você ouviu um decreto de morte de alguém, do seu marido, dizendo algo para você duro, palavras ruins, palavras de maldição. Talvez você já ouviu decretos de um líder, que decretou na sua vida que você não ia vencer em nada. Talvez algumas pessoas que são muito próximas a você, te amaldiçoaram. E você tem carregado esse peso no seu coração e parece que você não consegue avançar, parece que você não consegue crescer, parece que as coisas não andam. Todas as vezes que você começa a fazer algo, você se lembra desse decreto de morte e tem algemas nas suas mãos. Deus me mostra aqui nessa noite que existem pessoas que elas tentam avançar, tentam crescer na vida, mas estão algemadas pelas mãos e pelos pés. Pessoas que ouviram decretos de morte, palavras malignas, palavras de maldição, que colocaram essas pessoas em cárceres. Hoje, no nome de Cristo Jesus de Nazaré, nós queremos decretar que todas essas palavras sejam quebradas, em nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo de Deus. Você que me ouve nessa noite, se existe alguma palavra contrária que foi lançada sobre a sua vida, por uma autoridade espiritual, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário, nós quebramos agora todas essas palavras de maldição, e decretamos que haja vida em todas as áreas da sua existência, que o poder do Espírito Santo de Deus te alcance, que a unção de Deus alcance todas as áreas da sua vida. Haverá vida para aquele que é um verdadeiro adorador. Eu decreto vida no seu casamento, eu decreto vida no seu ministério, eu decreto vida e saúde na sua vida, eu decreto vida nas suas finanças, em nome de Cristo Jesus de Nazaré. Nós decretamos a vida que vem do céu, que o rio de água viva do Senhor flua sobre a sua vida agora, que essa enchente do Espírito Santo passe lavando agora todas as palavras contrárias, tudo aquilo que foram profetizados sobre a sua vida, disseram que você não ia conseguir, pois o Espírito Santo de Deus está aqui hoje nessa noite, e Ele te diz: filho meu, eu sou o Senhor teu Deus, sou eu quem te levanto, sou eu quem te sustento pela minha mão poderosa. Aleluia! Eu vejo algemas sendo quebradas, eu vejo pessoas ressuscitando para a glória de Deus, em nome de Cristo Jesus de Nazaré. Tudo isso que estava alojado dentro do seu coração, sai agora no nome de Jesus, seja repreendido agora no nome de Jesus. Anjos ministradores do Senhor, passa com a tua espada de fogo agora, quebrando todas as algemas, quebrando tudo aquilo que nos prende, quebrando todos os grilhões, em nome de Jesus de Nazaré. Todo decreto de morte seja quebrado agora em nome de Jesus. Que haja vida, e vida com abundância. Deixa eu falar uma coisa para você: você vai dar certo. Você é um projeto de Deus.
te falar uma coisa para você: Deus te planejou, vai dar certo. A sua história não é a história dos seus pais. Você não vai repetir aquilo que os seus pais repetiram. Você já deu certo, você é um projeto de Deus. Só que nós seremos provados. Deus permitiu que Jó passasse por isso. Olha bem, meu irmão, Jó não escutou de um líder, de um sacerdote. Esse decreto de morte foi proferido dentro da casa de Jó. Ainda que as coisas estejam difíceis, ainda que a voz da morte esteja falando aos seus ouvidos, não vai dar certo. Não dê ouvidos para a morte. Não dê ouvido para esses decretos de morte. Olha a resposta de Jó. Oh, glória a Deus. Você está dizendo muita bobagem, mulher. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não aceitaremos também as coisas que não são boas? Assim, apesar de tudo, Jó não pecou, nem disse uma só palavra contra Deus. Eu não sei você, mas há um tempo atrás, quando eu passava por muita dificuldade, falava muita besteira, me irritava, ficava bravo e até pecava. Quantas vezes, quando as coisas não estão do jeito que nós queremos, erramos, falamos, pecamos. Deixamos de ser verdadeiros adoradores para sermos verdadeiros murmuradores. O grande problema é que Deus não atende murmurações. O grande problema é que murmurações não abrem as portas. A única coisa que tem poder para abrir todas as portas é a verdadeira adoração. E eu não estou falando de música, me entenda. Eu estou falando de uma conduta. Sabe quando nós entregamos o mais perfeito louvor, e aí sim nós estamos falando de música? Quando vem do âmago da nossa alma, de dentro. Ah, nos dias mais difíceis da vida, eu pude cantar as notas mais lindas que existem no ar. Nos dias de maior adversidade, podemos deixar fluir do nosso interior a mais perfeita adoração. E aí, quando nós estamos adorando a Deus, a resposta chega. A verdade é que ouvir um decreto de morte de alguém que é uma autoridade sobre a nossa vida, e autoridades espirituais, eu estou falando de pais, mães, líderes, eu estou falando de pessoas que representam algo para nós, faz com que nós passamos a dar ouvidos a outra voz. Se você não repreende, não quebra esse ciclo maligno, você passa a dar ouvido à voz do seu eu. E nesse pêndulo, muitas pessoas elas pendem para a agressividade, e outras pessoas elas pendem para a autopiedade. Quando você vê uma pessoa agressiva demais, má nas palavras, bruta, quando as ferraduras delas são bem polidas, e elas costumam dar aqueles coices bem dados, você pode ter certeza que essa pessoa, existe alguma coisa na vida dela que magoou e feriu ela demais. Vamos lá? Um homem, quando ele é muito bruto, muito mal educado com a sua esposa, dentro do seu lar, você pode ter certeza que em alguma área da vida dele ele foi ferido, foi magoado. Alguma coisa não deu certo na sua infância ou na sua juventude, que ele se tornou então esse carrasco. E a todo custo eu vou fazer do meu jeito, é do meu jeito, é da minha forma, ou então não vai acontecer. Mulheres, graças a Deus, pelo menos eu penso que elas não têm essa agressividade tão atenuada como homens têm.
Mas existem mulheres também que foram abusadas, mulheres que foram, de alguma maneira, sofreram algum tipo de abuso psicológico, até mesmo físico. Mulheres que não tiveram um pai, alguém que demonstrasse segurança, uma mãe que demonstrasse equilíbrio emocional. Muitas dessas mulheres, muitas vezes, quando não tem isso dentro de casa, e por isso é muito importante cuidar bem dos nossos filhos, quando não tem isso dentro do seu lar, muitas mulheres pendem para a agressividade ou então para a autopiedade. Elas fazem de tudo para manipular, para que as coisas sejam do jeito dela. Usam de tudo. Quando na verdade a voz que está falando agora é a voz do seu próprio eu, do meu jeito. Já conheceu alguém que ou é do jeito dele, ou então não serve? Já conheceu pessoas arrogantes, e que em nome de Deus se dizem verdadeiros adoradores? Já conheceram líderes que é do meu jeito ou é do meu jeito? Já conheceram pessoas que frequentam a igreja, que servem na igreja, que estão participando da obra do Senhor, mas tudo tem que ser do jeito dela. Se não for do jeito dela, não serve. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa voz não é a voz de Deus, essa voz é a voz do seu eu. É a sua voz, é o que você quer, é o que você deseja. E nós precisamos, em nome de Jesus de Nazaré, recalcular a nossa rota, porque se tratando de reino de Deus, as coisas não serão do nosso jeito, mas as coisas serão do jeito de Deus. E não é para abençoar uma pessoa só, mas é para abençoar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Não se trata sobre fazer algo para um líder, não se trata sobre fazer algo para agradar uma pessoa, mas se trata sobre fazer algo para agradar a Deus. E como que nós agradamos a Deus? Quando todos são alcançados, quando todos são abençoados. Nós agradamos a Deus quando a bênção alcança a todos. Então você precisa entender que você é um canal de bênção para abençoar a noiva de Cristo. E aí você vai parar de ser egocêntrico, egocêntrica. Até mesmo Jó, um homem temente a Deus, viveu conflitos emocionais em momentos de adversidade. Jó no capítulo 3, verso 1 e 2 diz assim: finalmente Jó quebrou o silêncio e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Maldito o dia em que eu nasci, maldita a noite em que eu fui concebido. Já nasceu, é homem, que aquele dia vire escuridão, que Deus, lá do alto, não se importe com ele, e que nunca mais o sol ilumine esse dia. Até Jó, em algum momento, quebrou o silêncio. Em momentos de pressão, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que falamos. Escute, igreja, há uma palavra de Deus sendo empenhada na sua vida aqui agora. Muitos estão perdendo a essência de adoradores por aquilo que falam. Muitos estão se perdendo no meio do caminho por aquilo que falam. Suas palavras são como profecias. Suas palavras têm poder espiritual. Cuidado, pai, ao proferir palavras sobre os seus filhos. Cuidado, mãe, ao proferir palavras sobre os seus filhos, sobre o seu esposo, sobre o seu marido. Cuidado. Essas palavras têm poder. Poder para transformar ambientes. Poder para transformar o futuro. Em momentos de pressão, cuidado com aquilo que você fala. Só quem sabe o poder das palavras vai valorizar em alguns momentos o silêncio. Tem dia que é hora de ficar calado. Eu me lembro um tempo atrás, quando nós estávamos aconselhando um casal, e eu e minha esposa dissemos para o casal o seguinte, para a mulher: Deus mandou falar para você que você vai fazer como a igreja de Esmirna, 11 dias calada. Você fala demais. Quantos dias você acha que ela conseguiu ficar calada? Quantos? Nenhum. Teve um irmão que falou assim, meia hora. Tem hora que é bom fazer o jejum do silêncio.
Seu marido, sua esposa procurar você, você fala assim: irmão, eu estou no jejum do silêncio. Se você não sabe o que dizer, é melhor calar. Quantos estão entendendo essa palavra aí? Diga amém. Quantos maridos desejam esse jejum do silêncio? Diga amém. Não, estou brincando, calma. Cuidado com o que você fala. Não permita que a sua boca, a boca que é de um verdadeiro adorador, profiram palavras de maldição. Hoje nós queremos declarar que tudo vai acontecer da maneira de Deus. Você pode colocar a mão no seu coração e falar: Deus, faz do seu jeito na minha vida. Você pode dizer algumas palavras para Deus aí nesse momento, pedindo: Deus, toma o controle de tudo. Eu te entrego tudo agora, eu te entrego minha vida, eu te entrego meu ministério. Senhor, até aqui talvez nós temos dedicado muitas coisas da nossa maneira, talvez nós temos feito as coisas do jeito nosso. Faz essa oração aí agora, dizendo: Deus, eu te entrego tudo, que não seja o meu eu, mas que seja a tua vontade. Diga para Deus: Deus, eu entrego tudo em tuas mãos. Se tem algo que está te afligindo aí agora, alguma preocupação da sua alma, entrega nas mãos do Senhor Jesus aí agora. Diz para Ele: Senhor, eu entrego nas tuas mãos. Agora faz assim, ó. Respira bem forte assim, ó. Deixou na mão de Deus? Vamos de novo? 1, 2, 3, respira bem fundo. Mais uma vez. 1, 2, 3, vai. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim, ó: agora descansa. Posso ouvir um amém aí? Amém. Terminando, para nós ministrarmos a ceia do Senhor. A primeira voz, a voz da morte. A segunda voz, a voz de autoridades. A primeira voz, a voz da morte, proferida por autoridades espirituais. A segunda voz, a voz do meu eu. E a terceira voz, a voz dos amigos. Olha aqui para mim, ó. Quem tem amigo aí, diga amém. Seu amigo teme a Deus, amém. Seu amigo é um verdadeiro adorador, amém. Jó tinha alguns amigos. Os amigos de Jó não foram capazes de compreendê-lo. Ele faz o que se achava melhor do que todos. Você vai ter aquele amigo que ele é o cara, né? Igual aquela música lá: esse cara sou eu. Sabe tudo. De vez em quando a Ludmila, ela me chama a atenção: cuidado, esse cara não é você. Muito cuidado. Já viu aquelas pessoas que se acham, sabe tudo? Jó tinha um amigo, o amigo dele era o Elifaz, que se achava melhor do que todos. Olha o que ele disse. Ele se achava melhor, mais sábio, superior. Amigos de verdade não são aqueles que se acham mais sábios, superiores e sabem de tudo e te colocam em um lugar de inferioridade. Amigos de verdade são aqueles que se colocam no mesmo nível que você. São aqueles que são humildes, despretensiosos. Se existem algumas pessoas que se acham demais, essas pessoas muitas vezes vão carregar consigo a soberba. E a palavra de Deus diz que a soberba precede a queda. Havia outro amigo de Jó, chamado Bildade, o frio e o imediatista. O discurso de Bildade é um discurso muito bonito. Fala das vaidades da vida, que tudo passa. Fala sobre coisas bonitas.
teologicamente corretas, mas sem sentimento. Ele não conseguia reconhecer a dor do seu amigo. Jó necessitava desabafar. Existem pessoas que falam palavras bonitas, mas são desprovidas de sentimentos, são vazias. Tinha outro amigo de Jó chamado Zofar, o legalista. O discurso de Zofar foi legalista, acusou Jó de estar pagando pelos seus próprios erros. Não se incomodava com o sofrimento do seu amigo. Ele transparece que estava ali para ver mais julgamento divino, condenação, do que ajuda para o seu amigo. E aí, por fim, a Bíblia fala de Eliú, o misericordioso. As palavras de Eliú foram como um bálsamo para a vida de Jó. Ele apresentou a Jó um Deus misericordioso que pode mudar todas as coisas. A pergunta nessa noite é: quem está ministrando ao seu coração? Ele faz o que se acha melhor do que todos? Bildade, o que aparentemente te dá uma palavra de ânimo, mas na verdade essas palavras não passam de fingimento? Zofar, o legalista, o que diz para você está pagando o preço por ter errado? Ou você tem encontrado pessoas misericordiosas? Verdadeiro adorador, ele é misericordioso. Ele estende a mão de misericórdia. O verdadeiro adorador é aquele que consola os seus amigos. O verdadeiro adorador é aquele que faz você se lembrar, não do momento que você está passando, mas de quem você é e das promessas que Deus te deu. O verdadeiro adorador é aquele que, quando você erra, estende a mão para você se levantar e te ajuda na caminhada cristã. O verdadeiro adorador é aquele que se alegra com as suas vitórias, mas também sabe chorar as suas perdas. O verdadeiro adorador é o amigo que está sempre com as mãos estendidas para te ajudar. É aquele que não te julga pelo seu erro, mas é aquele que estende a mão, capaz de te ajudar e confrontar você a ser uma pessoa melhor. O verdadeiro adorador, ele é o verdadeiro amigo que não desiste de você, mesmo quando você mesmo já desistiu de você. O verdadeiro adorador é aquele amigo que, por mais que a cruz esteja pesada, ele te ajuda a carregar a sua cruz. O verdadeiro adorador é o Simão Cirineu, que ajudou Jesus Cristo a carregar a cruz do Calvário. O verdadeiro adorador é aquele que te ajuda a escutar a quarta voz, que é a voz de Deus. A voz da morte, a voz do eu, a voz do julgamento, que é as vozes desses amigos. Irmão, você é medido toda hora. Toda hora. Toda hora as pessoas estão te medindo, te julgando, te criticando. Mas escute, nós que somos os verdadeiros adoradores, não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para ajudar. Nós não estamos aqui para dizer: nossa, você viu? Não, eu não vi. Eu não quero ver com esses olhos da maldade, com esses olhos do julgamento. Eu quero ver com os olhos daquele que ensina o necessitado a escutar a voz de Deus. E a quarta e última voz que Jó escuta é a voz de Deus. Ainda que tudo pareça perdido, ainda que tudo tenha chegado ao fim, olha aqui, ó. Ouça a voz de Deus. Deus está falando ao seu coração agora. Ouça a voz de Deus. Muitas vezes as pessoas questionam a Deus, até como Jó fez. Nós não temos o entendimento das coisas que Deus faz. E às vezes o que Deus está fazendo, muitas vezes a gente não consegue compreender.
Você olha para você mesmo e você diz para você mesmo: não é isso que Deus planejou para mim. Vai chegar um momento que, quando você for provado, passar pela voz da morte, passar pela voz do seu eu, passar pela voz do julgamento, você vai ouvir a voz de Deus. Depois disso, em meio à tempestade, em meio ao quê? Em meio ao quê? Em meio ao quê? Em meio ao quê? Depois, Jó 38, verso 1, coloca aí para mim. Depois disso, do meio da tempestade, o Senhor deu a Jó a seguinte resposta. As suas palavras só mostram a sua ignorância. Quem é você para pôr em dúvida a minha sabedoria? Mostre-me agora que é valente. Responda às perguntas que eu vou lhe fazer. Onde é que você estava quando eu criei o mundo? Se você é tão inteligente, explique-me. Jó 42:10. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele, aleluia, ficasse rico de novo, e lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. A aprovação, ela vem para te promover. Vou repetir, ó. A aprovação, ela vem para te promover. A aprovação não vem para te matar. Ela vem para te... Diga para a pessoa que está do seu lado aí: a aprovação, ela vem para te promover, não para te matar. Diga para a pessoa que está do seu lado: fica tranquilo. Se você tiver a essência de um adorador, você não vai morrer. Você vai ser promovido. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, coloca a mão no ombro dela, profetiza sobre ela aí agora: Deus vai te dar em dobro. Quantos acreditam nessa palavra aí? Pode dar um glória a Deus. Vou dizer mais uma vez, para você ficar muito animado para essa semana que está começando, esse mês que está começando. A provação vai terminar e Deus vai te dar em dobro.